Eu sou Kátia Fieira, sou artista visual, ou artista plástica, né? Como preferir. Eu fui atleta na minha infância, né? Fui ginasta. Então, quando chegou essa época do colegial, é que eu tive que ter uma definição. Que eu desenhava, mas eu desenhava assim, eu desenhava roupas. Que o único desenhista que eu tinha visto assim mesmo, né? Era ou um estilista que eu vi desenhando, ou os quadrinhos que eu via na banca de jornal. Sou dessas pessoas que, né, teve a sorte de descobrir o caminho cedo. Fiz um colegial técnico de desenho de comunicação numa escola bem conhecida em São Paulo chamada Carlos de Campos. E o Cacá é uma escola que fica no Brás e ela fica próxima à Pinacoteca do Estado. Então, enquanto eu fazia colegial, eu descobri que existia aulas de modelo vivo na época na Pinacoteca. E aí eu comecei a frequentar essas outras coisas porque eu achei que faltava um pouco, assim, né? Eram pinceladas, porque era um colegial mais voltado para publicidade, desenho de comunicação, né? Tinha muito quadrinho, assim, mas eu descobri que eu queria, né, um pouco mais, assim, esse exercício do desenho que eu sempre gostei, né? E descobri que, na verdade, eu não queria nada com a publicidade, nada com isso. Não, eu sempre gostei muito de quadrinhos, mas descobri lá que tinham pessoas muito melhores que eu no quadrinho, né? Não era tão... Eu não gostava de arte final, eu não gostava muito disso, assim, eu era mais, né? Eu gostava de desenho valeu, né? Então eu vi que eu queria fazer arte. Tudo que eu fiz, eu sinto que contribui. E hoje em dia eu tenho essa visão também. Por isso que eu gosto de continuar dando oficinas, dando aulas, porque eu sinto que isso enriquece o meu trabalho. São muitas camadas. Primeiro, eu sou uma paulistana, mas que passei a minha infância no norte do Brasil. Então, meu pai foi para lá para trabalhar na construção de uma usina hidrelétrica. Então, a minha infância era isso, assim, era essa vila de uma usina hidrelétrica. E quando eu retornei para São Paulo, nós vivíamos na Zona Sul. Então, imagina, eu fui fazer, mesmo durante o colegial, fui estudar no Brás, eram 2 horas de distância. Então, essa coisa de vencer a distância, né, de conhecer uma cidade que é muito maior, não só ficar ali no seu bairro, né? Então, acho que isso uma coisa importante no trabalho. Então, os trabalhos, além da cidade, tem esse percurso pela cidade, né? Os percursos, né? Parece que você vai ganhando a cidade e ela vai, né, fazendo parte de você. Você vai entendendo como aquele fluxo funciona, né? Como é viver nessa cidade mesmo, né? Não viver só na sua casa ali, né, num lugar mais protegido, mas a cidade bem maior, né? Eu fui fazer recentemente uma residência em Paris. O que eu achei interessante também foi isso, não conhecer e ir me perdendo e caminhar muito e de repente a cidade virando minha, né? Saber, ali eu chego lá, sabe? De repente você vai dessa descoberta, porque eu fiz um trabalho que foi um percurso até o Quartier Africano. Eu tentei fazer um contraponto com o Viagem Pitoresca do Debré, que o Debré, se você perceber, é isso, né? As pessoas circulam, parece que estão passando na frente dele, né? Nas pranchas, né? E aí, do contrário disso, é como se eu estivesse passando e vendo aquelas pessoas nos cafés de esquina, até eu descobrir esse Quartier Africano, que aí tem um lugar que aí você percebe que não tem mais um café de esquina, não é mais para turista, né? E é onde está a vida de verdade, né? Esses desenhos são fragmentos de vários lugares, não é um registro real. Então, às vezes é um prédio que tem
uma coisa, uma cena, a Egalité, por exemplo, né, que é a menina do ratinho. Aquilo foi uma cena que eu vi aquela garota numa manhã assim de frio lá, e ela tava rindo para um balde. Quando eu olhei, falei, o que tem naquele balde? E era um rato. E ela tava e o namorado caído atrás. Eu falei, nossa, ela tá mais feliz com aquele rato do que com o namorado dela que tá lá, né? Eu não fotografo pessoas que estão dormindo na rua. Isso com certeza são memórias. Eu voltei para São Paulo, eu tentei manter esse olhar. Porque às vezes quando você vive muito tempo numa cidade, você perde isso, né? Você perde de ver a beleza da cidade. Porque aí eu acho que você passa a ter esse olhar só do habitante, só pra coisa ruim, só pro feio. Isso foi o que me interessou em aplicar também para essa residência na Red Bull, porque você pensa, por que uma pessoa que vive em São Paulo vai aplicar para uma residência na própria cidade? Mas o ter um estúdio ali no centro de São Paulo, eu achei que seria uma coisa que despertaria isso de novo, sabe? Essa afiada no olhar. Quando eu saí de São Paulo na minha infância, isso também tem uma relação lá atrás, né, da minha vivência. Quando eu tinha 4 anos, eu pus fogo na minha casa. E aí falei, vou pesquisar uma coisa a respeito disso, né? Sei lá, acidentes que aconteceram com eletricidade. Aí fui no arquivo municipal e descobri as histórias do Joelma, do Andraus, essas histórias que tinham essa relação, né, de curto-circuito, né? Mas me interessou muito, assim, um prédio que tinha mudado de nome, né? Então eu falei, nossa, como assim, né? Eles estão tentando apagar a história, né? E a relação do centro de São Paulo com o trabalho, né? Porque muitas vezes eu ia almoçar e via pessoas que foram demitidas, pessoas arrumando emprego novo, pessoas insatisfeitas com o emprego. O livro que eu produzi na Red Bull teve um pouco também de tudo isso, assim. Lá na Red Bull eu produzi um livro de artista que não tem um desenho uma ação mais direta. Eu fiz um corte a laser, mas que não deixa de ser desenho também, né? E aí comecei a trabalhar com textos, que na verdade isso, assim, textos que tinham essa relação, dessa memória das coisas que eu vivi, e desenhos que eu tirei do incêndio do Joelma, né? Aí eu trabalhei com fotos que eu encontrei no arquivo municipal, né? Na memória. A ideia é isso, é uma coisa que você, sei lá, viu tanto ou gostou tanto que você tenta, né, captar ali, e quando você vai fazer, ela já sai naturalmente. E de se apropriar, porque eu acredito mesmo que não existe erro no desenho. Então, o que saiu, você vai fazendo daquilo um novo caminho, né? Olha, é uma coisa que está surgindo naturalmente. Os primeiros trabalhos, a cor entrou como um fundo que tinha relação com a cor da arquitetura. Então, um cinza, o bege, que são os prédios de Paris, né? E aos poucos eu comecei a experimentar com esse fundo. Então, comecei, mas então vou tentar aqui fazer uma cor de tapume, uma cor mais mesclada. E aí comecei a me interessar e ver também, porque é interessante, mesmo no desenho é isso, né? O desenho de observação. Quanto mais você vê, mais detalhes você vai pegando. Então, de repente, o que era cinza, peraí, não é bem cinza.
tem as manchas do mofo, tem as manchas das camadas de tinta, tem isso. Então, de repente, assim, aos poucos, naturalmente, eu fui descobrindo mais, né, elementos. E aí foi me interessando isso. E também, assim, eu fiquei muito tempo com esse desenho que era só linha, mas lá atrás, na minha graduação, eu já tinha experimentado um desenho que fluía mais, eu desenhava com bastão oleoso, né, que tinham mais variações nessas, né, nos tons e na própria linha. E acho que é uma coisa que eu senti vontade de retomar, porque eu acho que eu já tinha esgotado um pouco essa coisa de uma linha com uma caneta só, assim, né? Eu acho que a princípio a própria coisa do caderno de viagem, do desenho ser produzido durante um percurso longo que eu fazia e que eu aproveitava para produzir, então essa relação com o livro vem bastante disso, né? Mas quando o meu trabalho ia para o espaço, eu sempre busquei uma maneira de ver o desenho, tinha outra possibilidade, na verdade, de ver o desenho. Então, o desenho na pipa que está, sabe, instalada no teto, você desenha com o corpo todo. Mas às vezes quando a pessoa contempla um desenho, ela não percebe isso. Então eu acho que é uma maneira que eu queria trazer do observador sentir isso. E de repente me veio a vontade de no próprio livro trazer essa relação também, né? Então, que a pessoa perceba, porque às vezes as pessoas folheiam o livro sem, né, tão automático que você não percebe isso. Então, brincar com isso, né, com a possibilidade do tátil do livro, que às vezes as pessoas não exploram tanto, ou não sei se não exploram, mas é a minha vontade de explorar também, né, de trazer isso. Acho que o mais importante é isso, sabia? Dessa relação física com o trabalho, que eu acho importante. Talvez por isso eu agora, mesmo nesses trabalhos que eu tenho feito sobre tela, essa dimensão grande, assim, porque é físico também, né? Não é um desenho ali, né? Você tá ali, parte daquilo. Então, eu acho que é isso. Assim.